Não, não tem telefone essencial. É, isso. Ok, então, boa noite, pessoal. Como Sejam assim? bem-vindos, Da minha conta do sejam banco? bem-vindas. Vou pedir para desligarem o microfone, a não ser que tenha alguma intervenção, não há Não problema algum, sei, né? acho que não, porque eu só tenho conta poupança. Tem alguém com o microfone ligado, por A favor? Bruna. Bruna, por favor. Ali. Então, como eu dizia antes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é a nosso oitavo encontro, né, pelo Zoom, da nossa disciplina de metodologia do ensino do jogo e do esporte. Com alegria, nesse caso aí, que a gente está vendo que o conteúdo, que as aulas, que o programa vem conseguindo se manter, a gente vem fazendo poucas adaptações, a gente vem conseguindo cumprir com o cronograma, com os temas, etc. Esperamos que a gente continue assim, tá bom? Agora nós ingressamos com mais uma sequência de 2 encontros pelo Zoom, hoje dia 2, e semana que vem dia 9, né? Depois a gente fala sobre nossa próxima aula. Depois, no dia 16 de maio, aí temos um encontro, na verdade, temos uma aula assíncrona, né? E depois retomamos aqui, e aí sim, a partir da nossa aula de número 11, por aí, a gente entra na ideia da questão das metodologias de maneira mais direta, né? Então, a gente está fazendo agora um percurso para quem está chegando, né? Onde, num primeiro momento, a gente vai trabalhando com temas mais amplos. Nesse segundo momento, a gente trabalha com temas mais específicos da disciplina, como jogo, né? Como a gente abordou já, e agora como o esporte, né? Tentando pensá-lo numa perspectiva conceitual, numa perspectiva histórica, né? Para poder desenvolver ele de maneira mais qualificada, né? Como uma proposta metodológica, tá bem? Então, nós tínhamos aí como uma demanda, né, a ideia de que a gente pudesse assistir, né, uma breve intervenção do professor Marcos Neira. O professor Marcos Neira é um professor da USP, né, uma figura bastante reconhecida na educação física brasileira, tem trabalhado com aquilo que ele vem chamando de uma abordagem cultural da educação física, né? Então, nesse contexto, a ideia era que, a partir da apresentação dele com relação às questões do esporte, a gente pudesse tomar essa breve apresentação como uma introdução para a nossa aula de hoje, que vai abordar de maneira mais direta, né, a questão de como que o esporte se constitui como o que nós temos hoje, né, no nosso contexto cultural, enfim, tentando mostrar um pouco algumas da sua trajetória, né? Tentando pensar como que ele vai se constituindo como um fenômeno cultural tão poderoso como esse, né, que a gente convive aí no cotidiano, né, com modalidades mais conhecidas, outras menos conhecidas, né? Buenas. Com relação ao trabalho do professor Marcos, né, eu vou colocar no link aqui para vocês, ó. Deixa eu já colocar aqui. Só um pouquinho. Aqui. Cadê o... deixa eu ver aqui, o chat sumiu. Tá aqui, ó. Aqui o chat. Eu vou colocar para vocês, quem tiver interesse, né, em conhecer um pouco melhor. Esse aqui é a página do YouTube do Grupo de Pesquisas de Estudos Culturais da Educação Física, né? Tem vários materiais, vários trabalhos apresentados, são vários vídeos, né? São vários elementos, né, que tanto o Marcos como os seus orientandos, enfim, né, eles produziram e deixam disponíveis. Tem mais de 400 e tantos vídeos ali, tá? Sobre questões mais específicas, questões mais amplas, sobre a base nacional tem um material muito bom aqui que a gente vai retomar em algum outro momento, né? Tem experiências pedagógicas muito interessantes, né? Com várias abordagens da educação física, mas
tendo como referência essa ideia de uma educação física cultural como campo de estudos, tá bem? Sobre a apresentação do professor Marcos, que foi bastante rápida, bastante objetiva, dentro de um evento que procurava... Opa, é exatamente essa a apresentação que começa a rodar aqui, quase que por vida própria, tá? Já desliguei. Mas, então, que questões vocês gostariam de levantar para a gente poder, ao longo da nossa conversa hoje na aula, né, que vocês poderiam mencionar para a gente destacar, que destaque vocês fariam, né? Ó, tá o professor Marcos de novo aqui. Então, é uma abordagem bastante breve dentro de um evento que procurou abordar o esporte como um fenômeno cultural, temas da educação física, enfim. Está aberto para uma primeira rodada, né, vendo alguns destaques, algumas questões que não ficaram bem claras, algumas dúvidas, ou mesmo alguns comentários, né, sobre a apresentação do professor Marcos Neira. Está em aberto por grupo, pois não? Quem fala? Vamos mais ou menos centralizar agora essa primeira parte aqui como é que diz? Pela câmera e pelo microfone, tá? Porque eu não estou conseguindo acompanhar o chat direito, é bastante coisa. Quem pediu a palavra? Alexandro? Isso. Oi, Alexandro. Professor, vamos lá. Boa noite, né? Boa noite a todos. Eu assisti, né, a palestra ali, a fala do professor, e o que me chamou a atenção na fala dele é que ele faz um compilado do contexto histórico, né? A importância do esporte, qual foi a importância que o esporte teve no decorrer da história. Então, ele pôde mostrar que o esporte, num determinado tempo, numa determinada época, era elitista, ainda continua sendo em algumas modalidades, né? Que nem ele fala, dificilmente vocês vão ver alguns tipos de modalidade. Aí ele cita lá alguns tipos de modalidade que realmente, até hoje, não faz parte do nosso cotidiano, né? Então, ele fala lá de alguns esportes que realmente são elitistas, né? E ele fala que o esporte, no decorrer do tempo, ele foi ali uma segregação, né? Ele trouxe essa segregação. Aí ele fala até uma palavra em inglês que é referente a jogo limpo, né? Que ali antigamente o esporte realmente era ali para a elite, para os brancos, europeus, né? Então isso me chamou o interesse, e também quando ele fala que no decorrer do tempo o esporte ele passa por mudanças, né? Então ele fala que em determinado tempo o esporte ele foi elitista, e depois o esporte ele começou a se popularizar, mas algumas modalidades, né? A gente passou a ver o esporte. Hoje em dia o esporte ele já é visto mais como show midiático, né? No caso do futebol, no caso do basquete, né? É algo mais midiático assim. Então, essa fala dele nessa construção histórica que ele faz do esporte no decorrer do tempo, o papel do esporte me chamou muita atenção. E lá no final da fala dele também ele aborda a questão de gênero. E olha que o vídeo dele é de 2015, né? E até hoje a gente vê essa questão de gênero dentro da escola. Tipo, de certas atividades para meninos e certas atividades para meninas, né? Então ele fala assim, hoje a gente ainda fala disso, isso em 2015, e hoje em 2023 a gente ainda vê isso dentro das escolas. Então foram essas considerações assim, que me chamaram a atenção na fala do professor. Obrigado, Alexandre, pelas tuas considerações, pela tua contribuição. O Marcos sempre teve uma leitura bastante adiante do tempo, né? No caso, assim, sempre teve uma leitura muito qualificada, né? E essas questões de gênero, o grupo com o qual ele trabalha já vem trabalhando há bastante tempo também. Vamos ouvir mais alguns comentários, algumas considerações, se tivermos. Uma coisa que o Alexandre fala é a necessidade da gente entender como que o esporte ele vai se configurando de maneira intrínseca à sociedade que o abriga e que o produz. Essa é uma questão importante da gente não perder de vista, né? E como que ele vai se constituindo como um fenômeno a partir desse caldo cultural que se produz historicamente ao longo do tempo.
Se a gente pensar que nós vemos um período, né, que a gente pode chamar de contemporâneo, né, aonde nós temos aqui traços da modernidade, né, alguns elementos que vão constituindo, né, o pano de fundo no qual o esporte se alicerça, né, a própria relação com a questão do capitalismo, né? A passagem do medieval para o moderno e como que o moderno vai se instituindo ao longo do tempo e vai modificando as práticas, né? Com as práticas corporais com as quais as pessoas se deparam e têm oportunidade de praticar e como que isso vai se constituindo como algo que vai se inserindo no tecido, né? Produzido culturalmente ao longo de um determinado tempo. E como que determinados elementos, né, vão se amalgamando, muitas vezes vão se constituindo de maneira muito articulada, né? E outros não, outros vão se modificando de maneira altamente... Por exemplo, esse alcance que o esporte vai tendo, né, em grande medida pelos avanços tecnológicos, né, é algo impensado. Por exemplo, se a gente for pensar na virada do 19 para o 20, onde o esporte vai se constituindo, né, como um fenômeno cultural ainda de maneira embrionária, mas veja, as Olimpíadas são do século XIX, as novas Olimpíadas, né, final do século XIX, e ali a gente vê todo um movimento que vai se constituindo como um quebra-cabeça que, em certa medida, vai potencializando o esporte para se constituir como esse fenômeno, potencializado mais adiante pelas tecnologias, primeiro pela televisão, rádio, né, mas também logo mais pela internet, pelas plataformas, e hoje a gente percebe uma inserção extremamente significativa e um acesso, né, muito interessante, assim, por um lado, né? Por outro lado, a gente percebe que isso é uma suspeita, na verdade, né? Mas muitas vezes a gente suspeita que nós temos uma realidade que nos coloca mais à frente de observadores, espectadores do esporte do que praticantes do esporte, né? Tanto é que a gente vê cada vez mais o número de plataformas, canais, né, de televisão a cabo, né, canais específicos, né, que projetam, né, o esporte, projetam essa manifestação como um elemento, digamos assim, um carro-chefe, né, da sua constituição. Bom, me parece que aqui tem vários elementos aqui, mas eu não queria entrar já nesse aspecto, queria deixar o grupo, se tiver mais alguma questão que gostariam de elencar. Está em aberto. Professor, Oi, boa noite. Olha, eu achei a fala do professor ali muito pertinente, muito rica. Sobre a fala dele, daria para que nós quase nos fizéssemos um curso ali, só em função da fala dele. Por exemplo, o esporte, e eu me sinto confortável porque eu trabalhei muito tempo da minha carreira, eu trabalhei dentro da educação física, eu trabalhei com esporte de rendimento. E eu dizia o seguinte, que o esporte de rendimento, ele não é mais esporte, ele é, sim, entretenimento, porque nós precisamos jogar às 10 da noite, né? E emocionalmente manter um grupo concentrado. Eu trabalhava com futebol, trabalhei com futebol. Manter um grupo concentrado dentro de um hotel para jogar às 10 da noite é algo assim emocionalmente extremamente destrutivo, tá? O dia simplesmente não passa, tu fica no hotel ali, quando tu olha no relógio, é 1h30 da tarde, aí tu dorme, tu faz um lanche, tu olha, são 4h30, 5 horas, e o jogo é só às 10. Então, por que nós precisamos jogar às 10 da noite? Porque precisamos preencher uma grade da televisão. Então, a questão fisiológica, se nós fôssemos olhar o melhor horário de rendimento do corpo, não é às 10 da noite. Seria às 4 da tarde, seria em um horário diferente, até de noite, 6h30, 7 horas, 8 horas, mas precisamos jogar em função de uma grade de horários. Isso aí é só um item, né? Aí ele citou também a questão dos boicotes políticos. Eu que já estou mais um tempinho em cima da terra, eu
me lembro das Olimpíadas de 84 e 88, tivemos boicotes, respectivamente, do grupo 84, do grupo chamado comunista, e em 88, do grupo chamado capitalista, que foi na Olimpíada de Seul. Enfim, aí como eu disse, daria para a gente explorar muito. Assim, teve um ano, a Copa América, aqui na América do Sul, nas Américas, a Copa América sempre era disputada a cada 4 anos. E aí teve um ano que, por questões políticas, né, eles vão dar várias explicações, a Copa América foi disputada com um intervalo de 2 anos só. E aí, se a gente fosse elencar cada vez que esses fatores extraesportivos eles influenciam no esporte, nós passaríamos a noite falando aqui. E sempre se associa o esporte de alto nível com saúde, né? Saúde é bom para a saúde, jogar futebol é bom para a saúde e tal. E o esporte de alto nível, ele está longe de ser algo benéfico para a saúde, né? Porque emocionalmente ele já destruiu o atleta ele joga com dor, ele é forçado a jogar às 10 da noite, ele é forçado a jogar às 11 da manhã, às vezes numa temperatura alta, outras vezes às 21h45 numa temperatura muito baixa. Tá? Isso aí falando no esporte de alto nível, né? E o atleta brasileiro, o atleta de futebol brasileiro, aí é uma concepção muito minha, assim, muito pessoal, ele não necessariamente ele joga porque gosta do esporte ou em respeito a esse esporte. O atleta brasileiro, na sua maioria, ele joga para ajeitar a sua vida. Depois que ele ajeita a sua vida financeiramente, da sua família, dos seus descendentes, esse atleta ele passa a não se dedicar com o mesmo empenho e com o mesmo profissionalismo à sua profissão como fazia antes, né? Depois que ele se resolve financeiramente, ele vai curtir só o futebol, que é uma diferença do atleta europeu, por exemplo. O atleta europeu, ele joga e ele se mantém naquele regime profissional, primeiro porque é uma questão cultural, e segundo, em respeito ao esporte. Muitas vezes ele já chega no esporte com uma situação estável, né? Mais estável, assim. Então, eu estou pincelando rapidamente, assim, só para chegar na divisão de gêneros, que é uma coisa trazendo agora para a realidade da sala de aula, para a realidade da educação física. O professor, na fala, ele meio que questionou assim, a questão, a gente divide, né, por gêneros e tal, né? Algumas atividades, eu confesso que eu tenho muita dificuldade em não dividir. Por exemplo, numa escola agora que eu estou trabalhando handebol, que é um esporte eminentemente de contato, eu tenho muita dificuldade de manter na mesma equipe, assim, fazer equipes mistas, dividir o mesmo espaço da aula, né? Então, eu procuro fazer time dos meninos ou time das meninas, aí desenvolvo uma ou outra estratégia, boto as meninas, 2 meninas de ponteiras em cada equipe ali, porque é difícil não dividir. Eu tenho essa dificuldade, então, gostaria até de dividir com todos aí. Mas é basicamente isso, assim, professor. A exposição dele daria para falar uma noite inteira, assim. Achei muito rica, né? E abordou vários temas, mas, em essência, eu tiro essas impressões aí. Ok, obrigado, Zeca, pela partilha. Eu acho que tem coisas que a gente vai formulando, que vocês devem ir anotando, porque isso pode virar elementos, inclusive, da própria pesquisa que vocês vão produzir, né? Por exemplo, essa questão das críticas ao esporte, etc., são coisas que a gente pode usar como referência para produzir o próprio estudo do trabalho de conclusão de curso, né? Por isso que eu acho que é bom ir produzindo, escrevendo, pensando sobre essas questões e vendo quem que já produziu sobre essas questões, né? Quem que já escreveu sobre isso. O esporte como uma experiência de fronteira, e a gente, quando fala em experiência de fronteira, são experiências que mostram o melhor e o pior do humano, né? Então, o esporte ele tem virtudes fascinantes e ele tem questões que precisam ser colocadas em discussão. Nessa lógica, o papel da escola é abrir essa cortina do esporte em todas as suas manifestações, né? De modo que as pessoas possam conhecer mais sobre esse fenômeno, possam entendê-lo melhor, né? Idealizando menos, né? Mas, ao mesmo tempo, tentando entendê-lo com mais profundidade, compreendendo mais sobre as suas nuances, né?
entendendo mais sobre aquilo que já foi produzido, sobre ele, enfim, né? Vamos ver se mais alguém tem alguma questão que gostaria de levantar. Vamos dá para mais uma rodada e depois a gente inicia com alguns elementos que eu acabei produzindo aí para a gente desenvolver na aula de hoje. Vamos ver mais uma abordagem, se alguém quiser, se alguém tiver interesse. Ok, eu vou participar. Se alguém se sentir à vontade ao longo do tempo, né, da aula, pode, por favor, se manifestar, ok? Aqui a gente tem agora, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui só um pouquinho. Vamos ver aqui. Está aparecendo para vocês aqui? Sim. Sim. Tá aparecendo, Bruno. Então, aqui, ó, vamos ver se eu consigo hoje finalmente colocar no modo apresentação, né? Vamos lá. Então, a ideia, a partir disso que vocês também colocaram, eu vou retomar algumas dessas coisas agora ao longo da apresentação, mas a ideia é estar trabalhando com vocês alguns elementos que vão nos permitindo entender mais como é que o esporte vai se originando, da onde ele vai se constituindo, né? Como que ele vai se tornando esse elemento que a gente conhece hoje, tão comum aí nas grandes mídias, etc., e no linguajar a ponto da gente perceber, né, como que a ideia de ser esportivo ela passou a ser uma ideia boa em si mesma, né? Então, aquele sujeito não tem esportiva, ou aquele sujeito é um sujeito esportivo, quer dizer, como que isso vai mudando, inclusive, a maneira como as pessoas se colocam no cotidiano em espaços e tempos, né, não vinculados a nenhum esporte, a nenhuma modalidade em si, mas como que isso vai projetando determinadas formas de pensamento e como que a gente vai instituindo isso, né? E a partir daí a gente tem um leque de possibilidades, né, de oportunidades para poder desenvolver essas temáticas na escola. Não como aulas teóricas, no sentido da acepção de uma aula em que os alunos estão sentados numa sala e a gente vai falar sobre isso, mas a possibilidade de explorar experiências, né? Eu me lembro explorar situações, tentar articular coisas que acontecem na nossa disciplina com os nossos alunos, né? Eu me lembro do espanto dos meninos, né? Principalmente os meninos, mas eu me lembro lá, numa experiência que eu tive com uma turma de alunos na escola, né? O espanto deles com uma situação que ocorreu com um jogador de futebol chamado Edmundo, que vocês devem conhecer, né? Já não é mais um atleta, parou de jogar já há algum tempo, quando ele provoca um adversário argentino, né? E ele toma um soco, né, do adversário argentino, né? Eu acho que era argentino, né? E aquilo foi um mote de discussão da aula, porque como os alunos ficaram espantados com aquilo e eles trouxeram aquele tema, e aí a gente percebe que há uma possibilidade de abrir janelas de oportunidade, né? Ricas janelas de oportunidade, isso que eu quero dizer, a partir dos temas que os alunos trazem, né? E eu perguntei para eles, né, como que é aqui? Como que vocês jogam? Né? E aí o espanto deles em entender que eles também muitas vezes agiam de forma agressiva, não obviamente tão violenta como essa, mas na medida em que a violência ainda ela se constitui como algo que nos espanta, né? Ela é algo que nós podemos dizer assim, opa, peraí, então alguma coisa ainda a gente não está perdido, né? A gente tem muitas coisas para poder produzir. Porque enquanto a violência ela nos dá elementos de espanto, de indignação, né? de inconformidade, então ali nós temos ainda um solo fecundo para poder pensar questões que vão para além desse processo bárbaro aí de violência, enfim,
potencializado ainda mais, né, no tempo que a gente vive, né? A gente está vivendo um tempo muito inseguro aí com relação às escolas, essas coisas que aconteceram nos últimos 2, 3 meses aí, né? Todo um movimento com o qual a gente se deparou nos últimos anos e como que esse discurso mais bélico, mais enfim, como que ele vai mudando o imaginário social das pessoas e como que nós percebemos aí determinadas ações, discursos, intenções, né, que são basicamente difíceis de entender, pensando assim, né, mas que precisamos pensar na sua complexidade, né. O que vem acontecendo aí, os níveis de insegurança crescendo nos espaços escolares, e isso é algo que a gente precisa estar atento e transformar isso como um objeto de reflexão e de estudo, de investigação, enfim, né? Ou seja, precisamos estar atentos a isso, né? E questões micro, né? Questões que evidenciam, né, de maneira micro, situações de violência e agressividade, elas são bons temas para pensar as questões que acontecem, né, no nosso contexto comum, né? Então, a ideia é de tentar pensar como que a gente relaciona esses elementos com a questão do esporte, tá? Eu vou passar aqui para o segundo slide, vamos ver se eu consigo passar aqui para vocês aqui, vamos ver aqui. Aí, passei agora para a importância do conceito. Vocês conseguem acessar bem, vocês conseguem ver esse segundo slide, a importância do conceito, ok? Não, professor, ainda está na origem do esporte. E agora? Agora está ok. Agora sim. Agora Tá, tá. vamos, Agora tá ok. vamos assim de novo aqui. Eu ainda vou ter que dar uma olhada com mais atenção sobre essa questão, porque é que não, se é um problema do meu computador ou se é um problema daquela pecinha que fica entre a cadeira e o computador, possivelmente seja. Mas eu acredito que assim está dando bem de novo para acessar, né, o conteúdo. Então, primeiro, trazer de volta a importância do conceito, né? Nós vivemos um tempo em que a ideia de conceituar as coisas, né, ela passa quase que se constitui quase como algo desnecessário, e a gente precisa retomar a importância do conceito, né? A ideia de pensar determinadas palavras e como que essas palavras vão adquirindo significado e sentido no nosso tempo, e como que elas foram produzidas ao longo do tempo. Palavras não são só palavras, elas são modos de produzir a vida, né? O Paulo Freire já dizia que a nossa linguagem expressa a nossa forma de ver o mundo, de ler o mundo, de produzir mundo, né? E aí, por um lado, a importância de a gente pensar o conceito, mas também, por outro lado, o problema de definir termos, né? Então, por exemplo, esporte é. Então, vamos pensar assim, esporte é... O que é esporte? Poderia fazer essa pergunta aqui, né? É difícil definir o esporte como um conceito puro e simples, né? Um conceito puro, nesse caso, né? Mas a ideia de buscar uma orientação frente à diversidade de concepções nos permite pensar a importância, aquilo que se pode chamar de conceito fraco, né? Nós temos que compreender as coisas com as quais nós nos debruçamos, né? E não sei como foi na formação de vocês, mas o que a gente percebe muitas vezes é a ausência, e eu tenho trabalhado com muitos colegas, né, em cursos de especialização como esse, né, e mesmo no mestrado e no doutorado, a gente percebe as pessoas com uma dificuldade de poder entender melhor, de sistematizar melhor, né, aquilo que conhecem sobre o esporte. Porque as pessoas conhecem os professores, as professoras conhecem bastante sobre o esporte, conhecem muito, tiveram suas experiências talvez como atleta, como observadores, como telespectadores, como pessoas que estudam, pessoas que passaram pela universidade, numa faculdade de educação física, mas muitas vezes essas coisas ficam soltas e a gente tem uma dificuldade de poder sistematizá-las melhor. Então, aí a busca de uma orientação frente à diversidade de ideias, concepções, enfim, informações, ela permite com que a gente torne essas informações
elementos mais densos, elementos mais consistentes, que nos ajudem a pensar como que nós vamos nos portar frente a fenômenos poderosos como o esporte, né? Não nos basta mais ser contra ou a favor do esporte, isso é uma discussão que vem lá dos anos 70, anos 80, né? Inicia lá nos anos 70, mas toma forma nos anos 80 e invade os anos 90 do século passado. E a ideia de ser contra ou a favor, ela deixa de ser uma ideia que é fecunda e ela passa a mostrar uma leitura frágil, né? Uma leitura simplificada desse fenômeno, né? Eu sou a favor do esporte, né? Eu costumo dizer que não dá para a gente pensar o esporte no contexto escolar sem pensar a questão da diversidade técnica que ele apresenta. É a mesma coisa que a gente ir para uma aula de português, de matemática, e não aprender as operações básicas da matemática, e nem aprender sobre interpretação de texto na língua portuguesa. Onde é que eu aprendo a escrever? No mundo, como o mundo se estrutura, eu preciso aprender casa, né? Eu preciso aprender o C, o A, o S, o A, eu preciso aprender as sílabas, eu preciso entender a casa como uma construção humana, né, no caso, né? Eu preciso entender a casa do ponto de vista teórico, né? A tal ponto que eu vou entender sobre isso que eu posso escrever: a minha casa é bonita, eu não tenho casa, né? Enfim, até o ponto em que eu vou dominando tanto esses elementos que eu posso escrever uma tese sobre edificações, ou posso subverter a linguagem, né? Pensando, por exemplo, a poesia. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. O que Vinícius aí pensou quando escreveu isso aí, né? O que tem a ver isso com isso que a gente está vendo aqui também, né? Então, veja, ali tem um movimento de subversão, quer dizer, o sujeito conhece tão bem a linguagem que ele consegue subvertê-la, né? Que é o que faz alguém que conhece bem uma tradição do mundo, né? Um atleta de alto rendimento que consegue subverter e fazer um lance inesperado, algo diferente do que comumente se vê, alguém que tem elementos que lhe permitem, né, produzir determinadas situações de subversão da lógica usual que é empregada em determinado contexto, né? Então, essa ideia de produzir exercícios de compreensão, né, de buscar uma orientação frente à diversidade de concepções, né, é uma ideia que nos coloca de maneira mais organizada e sistematizada, né, que nos permite pensar possibilidades de jogar com o esporte, para fazer aí uma expressão aí figurada, né? A ideia de poder jogar com o esporte e não ser simplesmente jogado por ele, né? A ideia de, por exemplo, tanto da formação universitária, né, o que dota uma modalidade de tal autoridade que ela, por si só, ela se constitui como uma disciplina, né, obrigatória, muitas vezes, né? Bom, agora, se a gente não tem as disciplinas obrigatórias, o esporte como uma disciplina, onde é que fica a especificidade do esporte? Então, essa ideia de discutir esses elementos, de entender como isso vai se constituindo, né, é decisivo para poder pensar o nosso papel frente a isso, né? O esporte, nesse caso, a gente vai começando a pensar sobre ele como filho da modernidade, né? E a modernidade é um período que vai se instituir lá pelo final do século XV, início do século XVI, tem alguns marcos, né, enfim, que instituem a virada de chave aí do medieval para o moderno, e é um período em que a ideia de investir na ciência, né, na racionalidade, no método, vai constituindo um determinado conjunto de elementos, né, que vão orientando e mudando as nossas relações entre pessoas, né, as nossas relações com a economia, com a política, com as práticas corporais, né? Nós vamos vendo aí, por exemplo, o incremento das ciências no esporte, né? De maneira decisiva. Veja, o professor Zeca, eu acho, falou sobre o futebol, né? Lá na Copa de 1966, o Brasil tem uma participação bastante ruim, né, no caso, né? Eliminado precocemente até. E uma das coisas que ficou
nesse movimento aí da Copa de 66 é que o Brasil precisava se modernizar e ele precisava investir cientificamente no esporte, no futebol. Tanto é que, se vocês forem olhar, e está disponível na internet, as planilhas do Parreira, que era preparador físico, fazia parte da comissão técnica da Copa de 70, e vai olhar como a Copa de 66 o Brasil se instituiu como que ele se preparou para 66 e como ele se preparou para 70, vão ver que tem uma mudança muito significativa, né? Então, o esporte ele se constitui nisso, né? Ele surge na educação física de maneira mais recente, a partir de 64, né? E a partir daí a ideia de um Brasil potência olímpica, né? Um projeto em nível nacional que vai tentar traduzir a ideia de que a educação física deveria ser o berço da detecção de talentos, né? E o esporte escolar seria decisivo para formar uma nação olímpica, né? Enfim, a gente fala um pouquinho mais sobre isso depois, né? Por isso essa questão... Oi? Alguém perguntou? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Tem alguém com o microfone aberto? Por favor, só desliga, fecha o microfone, por favor. Está dando cacofonia, inclusive. Ok? Então, isso a gente já falou, essa ideia de como que o esporte se constitui como um movimento, né, articulado com a conjuntura na qual ele se desenvolve. Vamos pensar aí o desenvolvimento do capitalismo, vamos pensar aí a revolução industrial, o êxodo rural, né, em direção ao campo, à cidade. Pessoal, tem alguém com o microfone ali aberto. Por favor, feche o microfone, pode ser? Buenos, vamos ver aqui. Se alguém quiser fazer alguma observação, né, por favor, fique à vontade, tá? Então, isso a gente já falou, vamos falar um pouquinho mais depois, né? Mas esses valores foram colocados por alguém, agora acho que foi o Alexandre, o primeiro que colocou falou suas considerações, enfim. A ideia de igualdade de chance, olha os valores, né? Então, o esporte ele tem um caráter axiológico, né? Uma coisa que tem a ver com valores. A axiologia é mais ou menos como se a gente fosse chamar do estudo dos valores, né? Ali tem a igualdade de chances, respeito às regras, a dedicação, o trabalho em equipe, a lealdade, a coragem, né? Enfim, aqui tem uma série de ingredientes que vão constituindo, né, a base de valor com o qual o esporte se constitui, né? E há nesse movimento uma idealização do esporte, nesse caso, como se ele pudesse ser, né, por si, melhor do que a própria sociedade que o abriga. Essa é uma pretensão do esporte, né? Então, veja, a ideia de igualdade de chances, como foi colocada ali, é um elemento bastante significativo que embasa as práticas esportivas em quase todos os contextos. A ideia de que os sujeitos têm que participar de uma situação em que eles têm igualdade de chances. Porém, né, se coloca essa igualdade de chances no âmbito do confronto per se, né, daquele momento, né? Mas a gente também tem que pensar que é toda uma conjuntura, né, que mostra uma desigualdade de chances na origem, né? Então, isso precisa ser colocado mais em evidência e há elementos que a gente vai pontuar, né? Então, esse primeiro desenho teórico aqui, ele é mais no sentido de tentar entender que a gente vai trabalhar menos com a ideia de produzir um conceito, de ter um conceito sobre esporte, e mais na ideia de poder se entender frente a uma série de elementos que vão povoando o nosso imaginário, frutos da formação que a gente teve e frutos também das nossas experiências, né, no contexto social que a gente viveu, que a gente vive, tá? Então, agora, pensando aqui a próxima... Mas de onde vem o esporte, né? Aí a necessidade de dar um passo atrás. E aí a necessidade que a gente vai percebendo, né, a partir daí, de olhar para o esporte, pensando ele com uma via de articulação com a questão do jogo, né? Da onde vêm os esportes, as modalidades, né? Os esportes, as modalidades, eles vêm de práticas corporais, de passatempos populares, de folguedos, né? De determinadas práticas historicamente constituídas que podem ser no âmbito da cultura, pode ser no âmbito dos rituais, pode ser no âmbito
da arte da guerra, pode ser no âmbito, pode ser no mais diversos âmbitos, né? Coisas que foram produzidas historicamente de uma maneira desvinculada aos códigos, sentidos e significados que passam a ter a partir daquilo que a gente vai chamar de processo de esportivização. Então, o que a gente chama de esporte são práticas corporais, passatempos populares, folguedos, né? Determinadas práticas, determinadas formas de pensar o tempo livre dos seres humanos, e isso vai sendo conduzido a um processo de racionalização e de universalização. A gente está vendo agora, no contemporâneo, uma prática bastante comum, que é o slackline, que é a prática de andar sobre uma corda entre duas árvores. Agora, a esportivização dessa prática ela é contemporânea, ela é recente. A ideia de pensar competições para essa prática, no sentido de atribuir valores, né? Melhor, não melhor, pior, etc., né? Critérios, regras e formas de treinamento, elas são recentes. Então, a gente vê ali em tempo real, né? A gente está vendo aí uma manifestação da cultura popular, né? Um jogo, uma brincadeira, e essa brincadeira vai se constituindo a partir de alguns referenciais que a gente vai ver daqui a pouco, e vai se caracterizando de uma forma distinta daquela pela qual ela foi constituída, né? Então, o esporte, diferente do jogo, ele é uma construção humana, portanto, ela é uma construção cultural. Né? O jogo, nesse caso, ele também é uma construção cultural, a gente viu isso, mas ele também faz parte de uma necessidade humana, né? As crianças, elas nascem brincando, na verdade, elas vão se desenvolvendo e, ao longo do tempo, elas vão conseguindo jogar, brincar, inclusive consigo mesmo, né? Primeiro brincando com os dedinhos, né? Com a chupeta ou com algum outro tipo de brinquedo, e depois, mais tarde, jogos coletivos, etc. Mas o esporte, nesse caso, ele é uma invenção nesse sentido, né? Veja, o atletismo, as pessoas, elas nascem a partir do seu nascimento, elas se desenvolvem, elas podem correr, né? Elas podem jogar uma bola na cesta, elas podem rebater a bola, elas podem chutar uma bola, mas essas modalidades, elas foram sendo instituídas ao longo do tempo. E se a gente for pensar, o basquetebol, 1895, nos Estados Unidos, o próprio voleibol, 1891, o basquete, 1895, o voleibol, me corrija se eu estou errado, o futebol, mais ou menos. Veja, virada do século XIX, início do século XX. Esse é o momento em que o esporte vai se constituindo como uma prática, esse é o momento em que o esporte vai se constituindo como uma referência que vai se espalhando, e aí tem alguns elementos que vão contribuir com esse processo de disseminação ao longo do tempo. Eu sugiro sempre, acho que eu já falei, Carruagens de Fogo, um filme que mostra um pouco de como era o esporte no início do século XX. Mais precisamente na Olimpíada de 1924, em Paris, né? Então, é um filme muito belo, tem uma trilha sonora muito bonita, né? E é um filme para entender um pouco como que o esporte tem um determinado momento, vive um determinado momento naquele período, muito diferente, né? Para vocês terem ideia, qualquer atleta, né, que fosse visto recebendo algum tipo de benefício financeiro para competir, para participar das suas competições, ele era alijado do esporte, porque o esporte era feito para aqueles que amam o esporte. Daí vem a expressão amador, aquele que ama aquilo que faz e não precisa receber nenhum benefício em troca. Nesse sentido, há um caráter idealizado nessa prática, mas também muito vinculado à classe social, às camadas da aristocracia, principalmente na Inglaterra, né? Que essas camadas, esses grupos, né, poderiam, né, treinar o esporte, poderiam participar de competições esportivas sem precisar receber sobre isso, porque eles eram oriundos de famílias abastadas. Então, tinha uma lógica também. Alguém falou ali antes na ideia elitizada do esporte, né? Ela vem muito dessa lógica da aristocracia, né? Da aristocracia, principalmente de origem inglesa, a ideia do fair play, a própria expressão, jogo limpo, né?
procurando colocar a ideia do cavalheirismo, né, como sendo uma referência para a produção daquilo que se chamou de esporte, né? Esse filme é bacana, ele está disponível, se não me engano, no YouTube, acho que até é gratuito, né, dá para ver todo ele, mas valeria a pena. Quem não assistiu ainda, quem assistiu já tem uma noção um pouco daquele período, né? Conseguiu reconhecer, inclusive, alguns métodos de treinamento bastante comuns naquele período, que o filme expressa de maneira bastante interessante. Fica a dica aí, quem puder, quem quiser, enfim, me parece uma boa referência. Então, pensar o esporte como uma tradição inventada, né, é pensar que o esporte não faz parte da natureza humana, né? Por isso essa ideia que nós nascemos seres competitivos, né? Eu não sou um estudioso dessa área, mas suspeito, né, que ela precisa ser revista, né? Até porque a vida em sociedade ela só se sustenta muito mais pela possibilidade de partilharmos o mundo comum, aquilo que habitamos, do que propriamente pela concorrência desenfreada, né? Levar adiante a ideia de uma competição como sendo um aspecto da natureza humana, levado ao pé da letra, isso tornaria a vida impossível, a vida em sociedade impossível, e, por consequência, a vida no planeta impossível. A gente está vendo o que isso, com radicalidade, né? A gente está vendo que isso leva no âmbito da guerra, né? A gente está vendo a guerra Rússia-Ucrânia, né? A gente está vendo aí, se for ver na África, né? Vejo o que está acontecendo no Sudão, por exemplo, o risco que se vive, né? Em outros países também. Então, a ideia de como que levar adiante essa ideia de que o ser humano é competitivo por natureza e que nós somos assim, né, no caso, né, como se isso fosse uma característica do ser humano, me parece que é uma simplificação e ela precisaria ser melhor pensada, tá? Até porque, como eu disse antes, o que nos coloca na condição e na possibilidade da vida em sociedade é a possibilidade de fazer concessões, né? É a possibilidade de recuar frente aos nossos desejos também. A gente, por exemplo, pode gostar de assistir, ouvir música no som mais alto possível, né? Mas a gente não faz isso porque a gente tem lá determinadas regras, né, que nos impedem disso, né? Nem todos gostam e por isso a gente precisa recuar em alguns dos nossos ímpetos nesse sentido, né? Então, a ideia de tradição inventada, que é uma expressão de um cara chamado Eric Hobsbawm, ela me parece que ela tem muito sentido para poder nos permitir entender de como que há dentro desse processo todo um desenvolvimento para além da ideia da nossa natureza, né? Ou seja, é uma construção cultural. Lembram, nesse caso, cultura como uma teia de significados que a gente vai se inserindo nela, também tentando tecê-la, né? E esse fenômeno da esportivização, que a gente vai pensar aqui, é a ideia da esportivização de passatempos e jogos populares, né? A transformação dessas manifestações que eram muito mais localizadas em manifestações mais universais, sistematizadas, e aí o processo da globalização ele se coloca de maneira decisiva, né? Então, veja, se a gente pensar o esporte lá nos anos 70, 80, a gente vê ele hoje num outro momento, e aí uma das questões decisivas para isso é o avanço tecnológico e a questão da globalização, né? E aí a gente percebe, vendo esses exemplos que eu coloco ali, ó, capoeira, surf, skate, bocha, vendas, matemática, português, veja, são manifestações, nem todas elas vinculadas a uma determinada perspectiva de concorrência, né? Então, veja, quando um sujeito vai passar de um lugar para outro, utilizando uma madeira, né, uma tábua, enfim, para poder nadar de uma ilha a outra, por exemplo, no Havaí, ele está fazendo isso com uma possibilidade de deslocamento dentro daquilo que uma determinada geografia lhe confere, né? Lhe possibilita. Até isso se constituir como aquilo que a gente vai chamar de surf, que tem campeonatos e etc., isso leva a uma tradição e um tempo, isso leva a constituição de uma tradição e um tempo extremamente significativo, né? E como que isso vem para a cidade, por exemplo, a ideia do skate, né, como esportes de deslizamento, né? Práticas de deslizamento para lugares onde o mar não chega, né? E a possibilidade de experimentar essas sensações em lugares onde não há como vivenciar o surf, por exemplo, ou essas práticas originais que originaram o surf, né?
A capoeira, da mesma forma, veja, olha, a bocha é um exemplo interessante. Tem um livro do professor Marcos Paulo Stiger, aqui chama Educação Física, Esporte e Diversidade, e ele, no último capítulo, né, ele vai utilizar aqui a bocha como sendo o estudo do jogo de bocha. Ó, ficou evidente a dificuldade de traçar contornos nítidos entre as noções de jogo e de esporte, né? Então, a partir do estudo que ele vai produzir, né, onde se insere a bocha? No jogo, no contexto do jogo ou no contexto do esporte? Pode ser nos dois, mas vai depender do quê? Vai depender dos códigos, sentidos e significados que se estruturam naquela experiência, né? Ela pode ser um jogo em que podem participar pessoas de várias idades, vários níveis, né, de técnicos e táticos, né? Pode participar pessoas com vários níveis de saber sobre a bocha, mas ela pode ser, por exemplo, um campeonato internacional, um torneio internacional de bocha, com premiação, né? Com uma série de elementos, né, que vinculam ela a uma prática esportivizada, né? Mas a ideia de jogar algo que bata em algo como uma forma de marcar pontos, isso é anterior ao esporte, né? E aí nós vemos práticas que não têm a ver com práticas corporais também. A competição de vendas em algumas empresas, né, onde o sujeito ele é premiado se ele instituir, se ele conseguir um valor maior de vendas ao longo do mês, as Olimpíadas de Matemática, né? Olimpíadas de Português e etc. Veja, aqui há elementos que vão caracterizar uma prática esportiva, nesse quadrinho azul, né? Basicamente, a ideia de hierarquia, né? Veja, tem a arbitragem, do ponto de vista de poder, há uma relação desigual ali, o árbitro ele tem uma possibilidade de poder definir o que vai acontecer e o atleta não, né? Ele se submete a isso, então há uma hierarquia, inclusive no próprio clube, o treinador, sei lá, o capitão, enfim, cada tradição esportiva tem os seus mecanismos hierárquicos, né? A ideia da concorrência está muito vinculada ao esporte, mas também a ideia do treinamento e da especialização, né? Ninguém se especializa em jogo de bolita. As crianças jogam bolita, bolinha de gude, dos mais diversos. Não há ali um fenômeno chamado especialização, que é um fenômeno moderno, né? É um fenômeno moderno. Pense o medieval, ele tinha que ter saberes dos mais diversos para poder produzir a vida, né? Para poder dar conta da colheita, de produzir seu próprio sapato, enfim, né? Agora, um moderno, por exemplo, ele poderia pagar um especialista para produzir aquilo que ele não consegue produzir, né? Então, ele paga alguém que vai, por exemplo, é especialista em questões elétricas, por exemplo, um técnico em reparos elétricos, por exemplo, né? Então, a ideia da especialização é uma ideia que invade o esporte, e, nesse sentido, vai se dar de forma entremeada com o desenvolvimento da própria sociedade. A ideia do recorde, né? A ideia da seleção. Veja, essas ideias, né? O recorde, elas são questões que vão sendo exploradas no âmbito do esporte de maneira muito distinta do âmbito do jogo, né? E elas vão caracterizando determinadas práticas de maneira muito diferente daquilo que a gente caracterizou nas últimas aulas com relação ao jogo. Vejam, as características que a gente colocou, né? A síntese, por exemplo, que está num dos slides que a gente trabalhou, né? São muito distintas enquanto características do jogo, dessa síntese enquanto característica do esporte. Então, aqui há movimentos que se aproximam e movimentos que se afastam, né, dessa relação entre jogo e esporte que a gente vai ver mais adiante. Passando aqui, deixa eu só ver aqui. Aí. Então, aí entra a questão do fenômeno da esportivização. O fenômeno da esportivização é uma expressão que pode ser pensada em 4 movimentos, que vai iniciar de maneira mais embrionária no século XVIII, vai se instituir de maneira mais concreta no século XIX e vai ganhar força de maneira muito significativa no século XX. Tá? Então, veja, a ideia de uma esportivização original, que é um pouco daquilo que eu já falei, práticas competitivas, né? Veja, o esporte ele vai se fundar originariamente de maneira muito significativa na Inglaterra, embora não só,
mas lá de maneira muito significativa, né? A gente vai ver depois que as public schools, elas vão dar um up, né? Vão dar um gás, vão potencializar o desenvolvimento do esporte, né? E a gente vai ver também algumas características. Na verdade, não dá para... A gente até pode traduzir como escola pública, mas a gente não tem a mesma conotação ali das escolas públicas que a gente conhece hoje. Seriam escolas como se fossem escolas para a aristocracia, né? Onde os alunos tinham tempo para práticas esportivas e etc., né? Então, esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro entendimento, né, de uma esportivização original que vai se instituir a partir de práticas competitivas, que tem uma relação de competição como sendo um dos seus princípios fundantes, né? Aquilo que está no quadrinho amarelo lá chamado de comparação objetiva de desempenho, né? A comparação objetiva de desempenho é um dos princípios fundantes que caracteriza o esporte. Isso está presente no jogo também, mas de forma muito mais, com muito menos radicalidade, né? Então, o jogo, por exemplo, o resultado final do jogo muitas vezes interessa menos do que o processo de participar do jogo. Aqui não. Aqui a comparação objetiva de desempenho, ela passa a ser um dos balizadores que orientam as práticas nesse contexto, né? O segundo sentido do fenômeno da esportivização vai se dar a partir da transformação das práticas corporais originadas em contextos não competitivos, né, de modo que elas passem a se constituir de maneira competitiva, né? Ou seja, há uma colonização de códigos, sentidos e significados que instituem a comparação objetiva de desempenho como sendo um dos princípios fundantes, né? Então, aqui a gente tem elementos como, por exemplo, a gente próprio viu ali a questão do surf, a questão do skate, a questão do slackline e por aí vai, né? São práticas que vão sendo produzidas primeiro como uma fonte de experiência, práticas populares, jogos, etc. E, por consequência, agora a ideia de uma colonização de sentidos, códigos e significados, aonde a comparação objetiva de desempenho, regras universais, né? A ideia de regras universais é uma outra característica do que a gente chama de esporte. O treinamento, a repetição, né? E com base científica no âmbito do alto rendimento, junto com a racionalização, veja, a ideia de que racionalidade invade o esporte se coloca como um parâmetro para as potencialidades que o treinamento permite desenvolver nos seres humanos, né? E a ideia de maximização do desempenho. A ideia de maximização do desempenho é uma outra característica fundante que a gente percebe no âmbito do esporte, e isso fica mais evidente ainda no esporte de alto rendimento. Até porque o esporte ele tem vários níveis, né? Existem aqueles níveis de esporte de rendimento em que ele não tem um treinamento especializado, é uma espécie de treinamento amador, no caso, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, com pessoas que têm outros ofícios, outros trabalhos e no seu tempo livre participam de competições, modalidades e etc. Uma espécie de profissionalismo amador ou uma espécie de amador profissionalizado, né? A ideia da colonização da educação física é um outro sentido do fenômeno da esportivização, e isso vai se dar de maneira mais recente, na década de 1960, principalmente, a partir de lá, né, onde há uma revitalização de práticas corporais com seu sentido original. Nesse sentido, a ideia de que a educação física se constitui a partir de um deslocamento, né, nas práticas lúdicas para as práticas que poderia ser o jogo, né, para as práticas consideradas mais competitivas, como aquelas que o esporte, em certa medida, se coloca como se caracteriza, né? Tem a ideia da comparação objetiva de desempenho passa a fazer parte das suas características principais, né? E, por último, sentido a incorporação da lógica do esporte em contextos fora dos contextos de práticas corporais, né? Que é a ideia das vendas, das Olimpíadas Matemáticas e por aí vai, né? Quer dizer, são práticas, são práticas sociais, né? Que não têm a ver com esporte, mas que são esportivizadas. Então, esses 4 sentidos podem ser observados com mais atenção no livro Dicionário Crítico de Educação Física. Eu uso ele bastante, já usei em outros momentos aqui na aula e sempre recomendo, né? Quem puder fazer a compra dele,
seria uma boa compra, uma boa aquisição, porque ele traz elementos dos mais diversos domínios, né? Então, a ideia de um dicionário que tem uma participação aí de várias pessoas da educação física, da educação, da saúde, não só da educação física, em âmbito nacional, internacional, é uma boa referência para vários trabalhos, enfim, né? Vocês vão ver várias dessas coisas na especialização. Tem versão online e tem versão impressa. Então, essa síntese que está abaixo da setinha vermelha, ela representa de maneira bastante significativa o esporte. Ele é um espetáculo, mas ele também é um fenômeno cultural e midiático, né? Mas ele também é um campo de trabalho. Veja, ele é um campo de trabalho como qualquer outro campo, embora suas características o colocam numa outra dimensão, né? Imagina, né? As pessoas trabalham no seu cotidiano, mas não são todas as profissões que têm o nível de visibilidade que os atletas de alto rendimento têm. Pense os caras do basquete, os caras do automobilismo, os caras do golfe, os caras do futebol americano, os caras do futebol no contexto nacional, né? São níveis de visibilidade extremamente significativos, né? E aí o que nos preocupa é o nível de formação dessas pessoas para desempenhar um papel social tão intenso, né? E com tanto desdobramento na vida das outras pessoas, né? Vejam a importância que esses ídolos têm, né, na vida das crianças, na vida dos jovens, na vida das pessoas de maneira geral, de modo que a formação esportiva, que é um tema que a gente vai ver na aula da semana que vem, ela é decisiva para as pessoas poderem entender, primeiro, a lidar com esse jogo, né? Tanto do ponto de vista daquele que é alguém que vai se colocar na condição de um modelo, nesse sentido, né? De alguém que vai representar, alguém que vai ser explorado do ponto de vista midiático, um grande astro do esporte, por exemplo, né? Tanto quanto aquele que vai ter que lidar com a ideia da frustração, né? De que ele não foi, não vai ser, não conseguiu, de certa forma, se colocar no âmbito do esporte de alto rendimento, né? Vai ter uma carreira mais obscura, ou mesmo não vai poder continuar sua carreira como atleta. Então, esses elementos precisam de ingredientes que vêm do campo da formação. E a gente percebe cada vez mais, né, o despreparo das pessoas para poder lidar com isso. E não deve ser muito fácil mesmo, né? Alguém que vem numa condição muitas vezes precária, né, com dificuldade para conseguir grana para poder pagar seu deslocamento até os espaços de formação, né, de treino e etc., para um tempo em que essa pessoa adquire fama mundial, né, nacional. Então, é preciso pensar como que a gente lida com esses elementos, e a educação física ela tem um papel importante nesse contexto, né? Embora as modalidades tenham os seus escalões de formação, muitas vezes a revelia da educação física, né? Mas a ideia de que as modalidades elas possuem essa sua tradição na formação de atletas. Então, veja, o esporte também está no cotidiano, né? Ele está no linguajar das pessoas, ele movimenta, né, o cafezinho da segunda-feira, ele movimenta a discussão entre pessoas, né? Ele está vinculado ao jogo popular, né? Uma outra dimensão para pensar o esporte, né? Aonde ele se estrutura e é traduzido para determinada demanda dentro de determinados grupos, né? A relação deles com as drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, né? Vejam, a suplementação alimentar é um exemplo assim de como que as exigências de desempenho dos atletas elas precisam de algo mais do que aquilo que o humano pode produzir. Ela precisa vamos dizer assim, entre aspas, né, determinado incentivo, porque só treinamento, alimentação, só alimentação e repouso não dá conta da carga de treinamento, né? A ideia dos valores, né? A ideia da ética, a competição, né? O que é bom para as pessoas, o que é bom para o esporte, né? A relação com o mercado e economia, né? A indústria, né, que movimenta, né? Que o esporte movimenta, passa a ser um objeto de consumo também, mas a possibilidade de subversão, a malandragem, a moda, os modos de ser, as relações com a educação e saúde, etc. Aqui a gente tem um desenho de como o esporte ele é um fenômeno multifatorial, como o esporte ele é um fenômeno que precisa ser entendido dentro dessa complexidade, né? Dentro desse movimento de poder potencializar
a sua compreensão de maneira mais elaborada, né? Vejam, olha essas modalidades aqui, né? Aqui a gente tem uma base bastante significativa, né, de como que determinadas modalidades tiveram as suas origens. Essa foto que está aqui é uma foto do filme Carruagens de Fogo, né? Aqui a gente vê uma experiência possivelmente chamada futebol mas na Inglaterra, né, basicamente no século XVI, né, no fim do período medieval. Aqui é um jogo de bola com os pés, né, no meio de uma rua possivelmente Londres ou alguma cidade adjacente, aonde as pessoas tinham que conduzir, né, essa bola pelas ruas da cidade. E vejam, aquilo que o professor Marcos Neira falou, né, com uma perspectiva de desempenho muito mais violenta do que aquela que é aceita na contemporaneidade. Muito característico do traço com o qual a sociedade medieval se estruturava, né? A violência era algo muito mais aceito do que hoje, do ponto de vista nas suas relações com as práticas corporais, né? Aqui o exemplo do bola humano, o handebol, né, o James Naismith com basquetebol, possivelmente aqui um jogo de calcio na Itália, né? Enfim, essas manifestações elas foram aquilo que a gente pode chamar de embrião do fenômeno que a gente vai chamar de esporte, né? Vejam esses outros exemplos aqui, ó. Olhem esses esportes, né? Como o esporte é algo em movimento, né? Olha as modalidades que já foram olímpicas: arremesso de disco e dardo com as duas mãos, arremesso de pedra, e olha quantas outras ali: cricket, 12 horas de ciclismo, rugby, golfe, levantamento de peso com uma mão apenas, cabo de guerra. Olha, cabo de guerra entre 1900 e 1920 era uma modalidade esportiva, né? E hoje a gente percebe aí que essas modalidades elas aparecem quando muito em alguns colônia de férias, algumas vezes na própria aula de educação física, exemplo, o cabo de guerra, né? Enfim, um pouco distante, né, daquilo que a gente imagina como sendo uma modalidade olímpica, né? Modalidades que foram, de certa medida, sendo colocadas em desuso, né? E aqui tem algumas obras que vêm tratando o esporte, e me parece que aqui tem algumas referências para além da educação física. Veja, o próprio professor Marcos Neira falou do Norbert Elias nesse livro A Busca da Estação, né? Eu falei agora do Eric Hobsbawm, A Invenção das Tradições, né? Ou do francês Pierre Bourdieu com as questões de sociologia. Veja, são pessoas para além da educação física, que não tem relação com a educação física, mas que produzem análises muito qualificadas sobre a possibilidade de entender o esporte como esse fenômeno poderoso que ele se constitui hoje. E na educação física, alguns exemplos. A educação física tem vários trabalhos, né? Eu sugiro esses dois trabalhos aqui do professor Marco Paulo Stiger, Educação Física, Esporte e Diversidade, e Sociologia Crítica do Esporte, do professor Walter Brach, para entender como é que a gênese do esporte moderno se constitui e como que ele vai se constituindo a partir do tempo que a gente vive hoje, de maneira distinta daquilo que era no início do século XX, né? Aqui, só para socializar com vocês, um livro que eu organizei num evento que eu coordenei na universidade que eu trabalhava, O Fenômeno Esportivo, Ensaios Críticos Reflexivos. É um livro que já está esgotado, mas ele é um livro que vai apresentar uma classificação dos esportes bastante significativa. É um evento que teve uma repercussão bastante boa, né? Tem vários textos que abordam o esporte numa perspectiva crítica, metodológica, pedagógica, enfim. E o dicionário crítico que eu falei agora para vocês há pouco, né? Sendo uma referência que valeria a pena investir, porque ele também vai lhes ajudar em outras esferas da educação física para além dessa nossa disciplina aqui, tá? Falando desses elementos, cabe a gente também explorar duas teses que foram produzidas, né, a partir de uma perspectiva que vai relacionar o esporte com as práticas dos jogos gregos na antiguidade, de uma maneira diferente uma da outra, né? Então, nós temos aí as teses, a tese da ruptura e a tese, não chega a ser uma teoria, eu acho que está errado ali acho que eu digitei errado, mas seria a tese da ruptura e a tese da continuidade. São duas teses
que procuram, a partir de referenciais, primeiro a ideia da continuidade, com Alan Gutman e o Richard Mendel, e a ideia da ruptura, com Elias, que a gente já falou antes, Eric Dunning e outros, né, vão produzir explicações que nos ajudam a pensar o surgimento do esporte, né? Primeiro, a teoria da continuidade, a tese da continuidade, a ideia de que os Jogos Olímpicos gregos, eles têm uma relação tão poderosa com o nosso tempo, e a nossa influência realmente é greco-romana, judaico-cristã, e nas práticas esportivas, nos jogos, enfim, os gregos têm uma influência bastante significativa no nosso modo de pensar essas práticas, né? De que essas experiências foram tão poderosas que elas, em certa medida, foram produzindo o leito, né? Foram produzindo o solo aonde aquilo que a gente vai chamar de esporte moderno foi se edificando. Já, por outro lado, a tese da ruptura, ela coloca a ideia de que o esporte praticado pelos gregos, os Jogos Olímpicos da Antiguidade, tem características tão diferentes que eles não podem ser associados àquilo que nós hoje temos como caracterização do esporte, né? E aí eles citam algumas ideias, como, por exemplo, a ideia de que qual é o sentido de ser um atleta no período grego, né, para os gregos, e qual é o sentido de ser um atleta para os modernos, nesse caso, né? Então, nós temos referências disso também, mas são sentidos e significados tão distintos, né, que parece difícil pensar essa continuidade, sendo que nós passamos por momentos históricos tão distintos, né? Então, a ideia de que os atletas gregos, né, eles tinham a pretensão, a partir da sua relação com as práticas corporais, de se aproximar com os deuses. O esporte tinha um caráter divino, um caráter ritualístico, né? Característico daquela época, a ideia de que o atleta, e principalmente o atleta vencedor, se caracterizava como sendo um semideus, alguém que recebia não somente uma recompensa, né, no sentido financeiro do termo, mas a ideia de que recebiam uma coroa de louros, né, e por consequência, né, dava um passo a mais na direção de se aproximar dos deuses. E isso é muito importante pensar como sendo um aspecto decisivo para pensar as características fundantes dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Esse caráter ritualístico, os homens competiam nus, porque os deuses não precisam de roupas, né? Eles recebiam os louros da vitória, as mulheres eram proibidas de participar de assistir às competições. Enfim, uma série de traços característicos daquela época. E nesse livro do professor Marco Paulo Stiger, ele vai abordar essa tese da ruptura e essa tese da continuidade de uma maneira bastante didática. Nesse sentido, eu vou seguir daí o professor Marco Paulo Stiger, né? Eu vou acompanhá-lo a partir das teses do professor Norbert Elias e do professor Eric Dunning, e vou acompanhá-los na ideia de que me parece mais lógico a ideia da ruptura do que a ideia da continuidade. Ou seja, nós temos um desenho na contemporaneidade que faz o esporte se constituir de uma maneira tão distinta dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que nós não teríamos como manter, como sustentar a ideia de que aquilo serviu como desdobramento para os jogos, para as competições que nós temos hoje. Os códigos, sentidos e significados são tão distintos, né, que nós não conseguiríamos manter a tese da continuidade, sim, e aí eu venho operando com a ideia da ruptura, né? Nós temos aí uma ruptura, né? Nós temos aí um hiato de tempo, inclusive, até que haja uma recuperação com outras características inerentes à época que produz essa recuperação, né? O período moderno, que vai resgatar os Jogos Olímpicos e a partir de 1800 não tenho bem certeza agora, mas no final do século XIX, vai instituir os Jogos Olímpicos da modernidade, tá? E, agora, uma coisa, a gente concorda com ambos, assim, o esporte ele é sempre uma experiência de fronteiras que pode mostrar o melhor e o pior do ser humano, né? Então, aqui a gente tem um fenômeno altamente complexo que precisa ser entendido nas suas nuances, na medida em que a gente percebe essa possibilidade de evidenciar o melhor e o pior do humano, né? As suas grandes virtudes, mas também os seus grandes fracassos, né? Enquanto um sujeito social, enquanto, enfim, os valores, né? E os valores do próprio esporte, né?
Por isso o esporte ele é uma tradição inventada nesse sentido, né? E aí está a referência ao Hobsbawm antes. Há nesse caso aqui a ideia de que ele não se constitui como uma necessidade natural do ser humano, né? Mas sim como algo que nós vamos desenvolvendo, né, a partir das relações que vão se estabelecendo em determinado tempo histórico. Tá? Aí a ideia de esportivização dos passatempos populares, né? A ideia de que como que esses passatempos populares vão se esportivizando, e aí o contexto das public schools inglesas, né, elas vai se constituindo como sendo um solo bastante fecundo para que o esporte possa se desenvolver a partir daquilo que se chama de associativismo esportivo, né? A gente vê ainda de maneira muito comum as ligas, né, as atléticas nas universidades, né, os espaços onde os jovens desenvolvem, disseminam, enfim, organizam as suas próprias práticas, os universitários, né? E isso é uma herança da Inglaterra no final do século XIX, início do século XX. A ideia do associativismo. O associativismo vai, inclusive, retirar o caráter, vamos dizer assim, escolar dessas práticas e vai levar essas práticas para o âmbito da sociedade, da ampla esfera social, né? Então, aí nós temos aquilo que a gente vai chamar de ligas, de confederações, de federações, né? E há um movimento de democratização e espetacularização de uma prática que antes era considerada de elite. E aí, como eu disse, o esporte, né, a globalização ela é decisiva nisso. Aqui, só para efeitos de ilustração, eu coloco as 4 globalizações, né, inclusive essa última em curso, a mundialização do capital, a digitalização da vida, o encurtamento da distância, né? Imagina a primeira globalização, as grandes navegações lá, né? Os portugueses, os espanhóis, né? A primeira circunnavegação com Fernão de Magalhães, né? O primeiro sujeito deu a volta ao mundo, né? No caso, já mostrando ali que a Terra não era plana, né? Nesse sentido, né? Ele não conseguiu concluir a jornada dele, mas ali a gente tem o primeiro movimento de expansão, né? De globalização, e a partir daí a gente vive hoje a 4ª globalização. E isso é decisivo, veja, a digitalização da vida nesse caso, a possibilidade de espalhar as informações sobre esporte, as transmissões esportivas, né? Enfim, mas isso mais é a nível não vai dar para avançar muito nisso, infelizmente, né? Seria aí que aqui a gente tem tema para um curso sobre isso, né? Nesse sentido, assim, né? Poder entender melhor esse movimento da globalização nos diferentes momentos históricos, né, em que ela se institui, tá? E aqui é aquele sistema de classificações do esporte que eu falei anteriormente, ó, né? Aqui a gente tem... quantas modalidades hoje será que a gente tem? Eu não sei dizer, né? Eu não sei dizer quantos esportes hoje a gente tem catalogado como tal, mas existem muitos esportes, né? Talvez ali uma estimativa de 300, 400 modalidades esportivas, né? Aqui apenas alguns que está no livro do professor, no texto do professor Fernando Gonzalez, ó, Sistema de Classificação dos Esportes, que está publicado no livro do Fenômeno Esportivo, Ensaios Críticos Reflexivos, e esse sistema de classificações ele vai trabalhar com relação ao adversário e ao objetivo, né? Então, veja, com o colega também, né? Então, nós temos ali esportes em que há interação com o adversário de forma direta ou com oposição direta, e esportes em que não há interação com o adversário direto e sem oposição direta, nesse caso, né? Então, veja, se a gente vai pensar a classificação dos esportes, como é que a gente poderia colocar essas modalidades num programa de ensino da educação física, num contexto escolar, pensando aí o ensino fundamental e o ensino médio? Como é que a gente estruturaria isso? Obviamente que vocês já vêm produzindo isso, vocês vêm produzindo os planejamentos das aulas de vocês, a organização dos conteúdos que vão desenvolver, quais são as modalidades que vocês trabalham, né? Mas se a gente ver esse breve ensaio aqui, a gente tem o quê aqui? 50, 60 modalidades, né? E quantas mais a gente poderia ter,
né? A gente fez um exercício, uma vez nós chegamos a mais de 120 modalidades esportivas com os alunos na escola, escrevendo um cartaz, né? Aquele papel pardo ainda, né? Então, nós deixamos o papel pardo, se não me engano, era a turma de 7º ou 8º ano, 8ª série, no caso, na época, né? E a gente foi escrevendo ao longo de um determinado tempo lá as modalidades que eles vinham na TV, que eles... Vejam, 100 e poucas modalidades, foi um número bastante alto. Se a gente fosse fazer isso hoje, a gente teria muito mais condições de poder buscar referências e de conhecer outros esportes, né? Então, a gente encheu uma parede com papel pardo e os alunos iam colocando mesmo, tinha sempre um canetão, e os alunos iam escrevendo, né, qual é o esporte que eles haviam conhecido, e a gente ia explorando isso nas aulas de educação física, eu, no caso, né, que era o professor desse grupo, né? Nesse quadro aqui tem esportes bastante conhecidos, né? Ó, judô, karatê, beisebol, tênis, voleibol, atletismo e por aí vai, né? Natação, mas tem também esportes bem desconhecidos. Veja o kabaddi, por exemplo, né? Alguém aqui conhece o kabaddi? Conhecia? O kabaddi é um esporte de lutas desenvolvido basicamente na realidade da Índia, mas é conhecido em outros países também, e ele é um esporte coletivo de luta, né? Não é comum a gente ver esportes coletivos de luta, né? E o kabaddi é um exemplo, né, de que nós temos esportes coletivos de luta, né? Alguém pode pensar assim, mas como é que a gente vai fazer hiatismo na escola, né? Como é que a gente vai pensar... mas vamos lembrar também que a escola tem o dever de abrir, né, os horizontes, né, de fazer as pessoas entenderem que há mais mundo do que aquilo que ela conhece do mundo que ela vive, né? Então, aqui, abrir essa cortina, né, e colocar para as pessoas, né, como tema de aula, né, a diversidade, a variedade, a amplitude do universo esportivo enquanto campo de modalidades, né, é um elemento significativo para poder pensar a educação física, para poder pensar o papel da escola, né? Como que a gente vai lidar com esse tema, né? Como é que a gente vai lidar com esse tema na escola, né? Veja, olha, aqui um pequeno desenho para ilustrar a ideia da importância da prática docente e das responsabilidades para a educação física. E como que essas noções entre jogo e esporte, elas são noções bastante tênues em alguns momentos, em outras são noções bastante distintas, né? Ou seja, não há dúvida que em alguns momentos a gente se depara com a manifestação esportiva e a partir dos seus códigos, sentidos, a gente pode caracterizá-lo de uma forma completamente diferente do que aquela ideia de pensar uma manifestação do jogo, por exemplo, num contexto da aula, do tempo livre das crianças, etc., etc., né? Então, a ideia de poder pensar. Uma das responsabilidades da educação física é a ideia de poder pensar projetos de ensino, projetos, programas, unidades didáticas, espaços e tempos aonde a gente vai poder desenvolver com os estudantes em sala de aula, no ginásio, na quadra, no campo, do lugar que for, né, um conhecimento que a gente chama de esporte. Aí que é o ponto aí que a gente vai encaminhando para o final, né? Daqui a pouco, se tiverem alguma dúvida, eu vou dar uma olhadinha no chat aqui, mas eu não consegui acompanhar, né? No sentido assim de ver se tínhamos dúvidas aqui, tá? As histórias da marca Adidas e Puma, né? Eu acho que isso é interessante também, né? Ok, eu acho que é uma boa lembrança, assim, de ver como é que elas se constituem. Inclusive, a Adidas é o nome de duas pessoas, né? O Adi e o Das, né? São duas pessoas, eu não me lembro exatamente quem, mas o segundo me parece que é o Dassler, né? É uma história interessante de ver também. Faz um tempo já que eu vi, mas é uma boa pedida para rever também, tá? Mas a ideia é pensar projetos para o ensino do esporte na educação física escolar, né? Na semana que vem a gente vai voltar a falar sobre esporte, a gente vai voltar a falar sobre alguns elementos que a gente pontuou na aula de hoje, mas daqui a 2 semanas ou 3 a gente vai entrar direto na questão da organização sistematizada dessas propostas de ensino, partilhando com vocês, e aí vocês também vão ter a liberdade de poder trazer para a aula, né, propostas que vocês estão desenvolvendo na escola sobre esses temas,
sobre o jogo, sobre o ensino do jogo, o ensino do esporte, como que vocês vêm operando com isso, né? A possibilidade de que vocês possam trazer também elementos que vocês vêm produzindo como referência para a aula, né? Projetos que vocês já vêm desenvolvendo, né? Nesse caso, a nossa dificuldade sempre é poder articular essa amplitude, né? essa variedade, esse número, né? Com as questões objetivas da escola, né? Tempo, espaço, materiais, né? E como que a gente vai estruturando, né? A nossa postura frente a isso, o nosso trabalho frente a isso. Então, de maneira geral, né, eu tentei dar uma pincelada dentro desse movimento para poder ver que, obviamente, vocês já tinham conhecimento de muitas dessas coisas, né? Mas a ideia de pensar que tem muito mais angu nesse, muito mais caroço nesse angu, e que a ideia de pensar o esporte como um programa de estudos, ele é algo que tem sido bastante fecundo em várias realidades escolares, né? Inclusive, o professor estudando o esporte do ponto de vista histórico, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista objetivo, da sua amplitude, variedade, etc. Então, há várias dimensões do esporte. Já em 1992, o coletivo de autores, vocês devem conhecer, né? Ele vai falar da... Está aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu acho aqui, ó. Aqui, ó, ele vai falar do esporte enquanto jogo com suas normas, regras e exigências físicas, técnicas e táticas, o futebol enquanto o esporte enquanto espetáculo esportivo, enquanto processo de trabalho, enquanto jogo popular, enquanto fenômeno cultural, isso já em 92. Veja, entender essas diferentes manifestações do esporte e tratá-las pedagogicamente em aula abre os horizontes dos alunos, né? Isso, inclusive, seria um up para a própria formação de professores de educação física, que teriam condições de aprender na sua formação escolar sobre esse movimento do esporte enquanto algo que se constitui culturalmente e vai se articulando. Por exemplo, aqui eu já vi projetos interessantíssimos do ponto de vista interdisciplinar, né, entre o professor de história, o professor de educação física e o professor de geografia, né? Esforços interdisciplinares que vão deixando mais claro para o estudante esse processo entremeado entre diferentes esferas que parecem distantes, né? Inclusive tem uma expressão que se usa muito, né? O esporte não pode se envolver com política, por exemplo, mas a gente já viu, e vocês mesmos já falaram em alguma oportunidade, né, da intrínseca relação entre esporte e política. Tá aí alguns exemplos que foram citados hoje mesmo aqui, né? No início da aula, né? A ideia de que o esporte é idealizado do ponto de vista que parece que ele é o mundo fora do mundo, né? Ou seja, o esporte não poderia comportar o racismo, não poderia portar o sexismo. Como é que a gente imagina isso numa sociedade que estruturalmente ela é racista? Como é que a gente poderia pensar isso numa sociedade em que o machismo ainda é algo bastante significativo? Então, o esporte ele manifesta determinados elementos que não são produzidos a priori nele mesmo, mas que são fruto das relações humanas produzidas no entre pessoas, né? Se não fosse isso, talvez, e se o esporte pudesse ser idealizado como ele o é, a gente não precisava ver em determinadas modalidades o sujeito ter que esperar 1 hora para o outro, para a torcida de um determinado grupo sair do ginásio, do estádio, antes daquela torcida, para elas não se encontrarem fora do estádio na saída comum entre ambos, né? Então, a ideia de ter que separar pessoas ainda, né, num espaço e tempo de apreciar práticas corporais, ela é um exemplo, assim, vamos dizer assim, um exemplo não, mas ele é uma prova tácita de que a gente, uma prova expressa, né, de que a gente não avançou tanto assim enquanto humanidade, como muitas vezes a gente pensa. Por outro lado, quando a gente vê, né,
as possibilidades que o esporte desenvolve enquanto perspectivas de valores, né? Enquanto um conhecimento que pode qualificar a produção da vida, né? Que pode, por exemplo, qualificar o tempo de não trabalho das pessoas, né? Que pode tornar a produção da vida mais diversificada e mais qualificada. A gente percebe essa ideia do esporte como experiência de fronteiras, né? Algo que vai mostrar, como eu disse antes, o melhor e o pior do humano, tá bem? Veja, eu procurei correr, tem muito mais coisa para a gente ver, e se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, né, daqui a pouco alguma coisa que eu falei muito apressadamente, se quiser a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Mas essa ideia de entender um pouco melhor as origens e de ir cavocando nesse processo para pensar o esporte como um conhecimento importante para a produção da vida, quer dizer, um conhecimento que a escola nos proporciona, que a escola pode nos proporcionar, e eu diria mais, que a escola deve nos proporcionar. E a educação física é o espaço-tempo onde isso se desenvolve. Qual outra, vamos dizer assim, a história poderia fazer isso? Claro, várias outras disciplinas poderiam fazer. Agora, com a nossa especificidade das práticas corporais, né, a educação física ela é a disciplina escolar, o componente curricular na escola, que tem a responsabilidade de pensar esse movimento. Um exemplo, né, como seria jogar futebol a partir das diferentes manifestações de jogo de bola com os pés instituídas ao longo de determinadas culturas, de determinados tempos históricos, né? Como é jogar bola com uma bexiga de boi? Como é jogar bola com uma bola de capotão? Como é que a gente pensa esses diferentes momentos históricos, essas diferentes práticas, né? Como é que os italianos jogavam o caucho, os franceses jogavam o solé, né? Como é que os japoneses jogavam o kemari, os chineses jogavam o tsushu? Como é que os povos jogavam, como é que os índios, né, os povos originários do Brasil, eles jogavam algo com os pés, um jogo de bola com os pés, utilizando uma bola de seringueira produzidas artesanalmente por eles mesmos, né? Então, essas diferentes... até para ver que o jogo de bola que é trazido com o Charles Miller, né, em 1920 alguma coisa, não sei exatamente quando, ele não é a primeira manifestação de jogo com bola com os pés, jogo de bola com os pés, né? Os povos originários já praticavam jogos de bola com os pés aqui, com outras perspectivas, outros códigos, sentidos e significados, mas da mesma forma como os franceses faziam na sua cultura, os italianos na sua cultura, os chineses e os japoneses no seu espaço e tempo de culturalmente produzido, né? Então, essa diversidade ela é interessante para mostrar que a cultura do futebol ela é muito rica, a cultura do esporte ela é muito rica, mas que existe um pano de fundo que os nossos estudantes precisam conhecer para poder apreciar ainda com mais qualidade, né, aquilo que a gente vai chamar de esporte contemporâneo, com todas as suas mazelas, mas também com todas as suas virtudes, né? Eu acho que essa tensão entre aquilo que de melhor e aquilo que de pior o esporte pode produzir, ela deve ser colocada em evidência, e me parece que a aula de educação física é um lugar importantíssimo para problematizar esses elementos. Como eu disse antes, não necessariamente tendo que fazer os alunos ficar em sala de aula, com uma aula teórica e etc., né? Mas como muitas de vocês já fazem, aproveitando experiências do cotidiano, coisas que as próprias mídias vão produzindo, e como que a gente pode transformar isso em tema de aula, né? Que possa ser potencializado no trabalho que a gente faz junto aos nossos alunos, né? Olha, eu tentei dar uma passada muito rápida aqui sobre isso, né? Esses slides vão ficar disponíveis lá no e-aula, tá? Eu já vou colocar agora no final da nossa aula lá. Se alguém tiver alguma questão, está aberto, pessoal. Está aberto aí para poder manifestar. O microfone é de vocês. Para a semana que vem, se nós não temos questionamentos, nada, para a semana que vem, a gente tem uma aula que vai tentar trazer mais, né, para a educação física esses temas do jogo e do esporte. Mas a gente vai tentar desenvolver isso a partir de uma pergunta-chave, né?
Eu queria que vocês trouxessem alguns elementos, mas eu não gostaria que vocês fizessem pesquisa na internet, fossem procurar em texto, fossem procurar em outros referenciais, né? Eu gostaria que vocês trouxessem para a próxima aula, tentassem sistematizar a seguinte pergunta, né? Educação física para quê? Qual é o sentido da educação física na perspectiva do trabalho que vocês vêm desenvolvendo na escola? Né? Para que educação física? Essa é uma pergunta que eu tenho feito na própria universidade. Né? Para que formação profissional no campo da educação física? E essa não é uma pergunta no sentido assim de destituir a autoridade, nem da formação profissional, né? Nem muito menos da formação escolar. Né, muito menos ainda do trabalho docente. Mas a ideia é de pensar esses nossos encontros como uma oportunidade de sistematizar determinados elementos. Né? Afinal de contas, essa pergunta ela tem um caráter, né, de pensar as finalidades da educação física, né, que poderiam estar junto com outras. Né? Para que escola? Né? Vocês bem sabem, a gente já viveu muito tempo sem escola. E a escola não era acessível a todos. Mesmo na sociedade grega, só podiam frequentar os estabelecimentos de ensino os filhos da aristocracia, né, os seus tutores e etc. Na modernidade, a escola vai se instituindo enquanto uma perspectiva democratizada de acesso a um determinado saber produzido historicamente pela humanidade. Mas no tempo que a gente vive hoje, qual é o sentido da escola? Ou mesmo, como eu faço lá na universidade, formação inicial em educação física para quê? Ou mesmo na pós-graduação. Para que pós-graduação? Né? Então, essas perguntas elas vão nos permitir pensar um pouco mais as questões do esporte e as questões do jogo, a partir das responsabilidades que a gente vai colocar na tentativa de responder, né, nas respostas que a gente vai dar a perguntas como essa. Então, quando eu faço, se um aluno de vocês viesse, né, e perguntasse para vocês assim, afinal de contas, educação física para quê? Sem recorrer a referenciais, mas às experiências e aos estudos que vocês já fizeram, o que é que vocês responderiam? Né? Que tipo de resposta vocês dariam? E a gente pode fazer alguns ensaios na semana que vem, abrindo um tempo de diálogo sobre essa questão, no início da aula da semana que vem, ouvindo um pouco as perspectivas que vocês puderem apresentar, e a partir daí a gente tenta produzir algumas sínteses, né, a partir do que vocês trazem, a partir do que eu trago, e a gente procura articular esses elementos no sentido de produzir algumas sínteses que possam nos ajudar a responder melhor coletivamente sobre essa pergunta, que não é nada fácil, parece uma pergunta simples. Né? Uma vez uma professora, né, era um curso de como é que chama? Esses cursos que tem de 20 horas em prefeituras, né, me fugiu o nome agora, mas eles tratavam como capacitação, alguma coisa Formações. assim. Formações, isso aí, obrigado. Não sei quem respondeu aí, mas obrigado, é isso aí. As formações pedagógicas, né, tem um ciclo de formações ao longo do ano, e uma professora, quando eu fiz essa pergunta, né, também no campo da educação física, todos eram da educação física, ela disse, ora, isso é pergunta que você faça, né? E ela ficou brava comigo quando eu fiz a pergunta, né? Ela não gostou muito da pergunta, e eu insisti com ela, né? Formação em educação física, ou melhor, educação física na escola para quê, professora? Mas então, se essa questão ela não tem sentido, o que a senhora me diz a respeito disso? Né? Ela diz, ora, isso todo mundo já sabe, né? E ela continuou brava comigo, né? E no final das contas, ela mesma começou a entender que a pergunta ela tem um caráter assim, como é que a gente diria, meio herético, assim, né? Quase uma heresia perguntar para que nosso trabalho serve, né? Eu faço a pergunta para mim, né? Qual é o sentido do meu trabalho, né? Para que serve isso que eu faço, né? Que vantagem a gente tem, né? Eu costumo brincar que comigo ou semigo o mundo seguia tal e qual, né? Mas essas questões que a gente coloca do ponto de vista da finalidade do nosso trabalho, elas têm aquilo que a gente chama de um sentido teleológico.
Telos é uma palavra que vem do latim, do grego, quer dizer finalidades. Então, pensar as finalidades da educação física, todos nós temos esses elementos soltos, né? Mais ou menos, a gente vai formulando essa questão na nossa experiência cotidiana. Alguns vão elaborando um pouquinho mais, porque podem estar escrevendo sobre isso ou não, outros um pouquinho menos, mas a gente vai formulando isso no nosso cotidiano. Agora, pensar de maneira mais sistematizada, né? Como é que a gente poderia trazer esses elementos e poder produzir um pequeno texto, um pequeno ensaio, não precisa ter muitas linhas, 3, 4, cada um faz como achar melhor. E aí, semana que vem, num primeiro momento, a gente tenta articular um pouco desses elementos que vocês vão produzir ao longo da semana e tenta trazer um pouco a ideia de síntese, né? Com aquilo que vocês trazem, como eu falei, com aquilo que eu trago também. Tá bom, gente? Pode ser assim? Daí, semana que vem também eu quero ver se a gente tem tempo de ver sobre formação esportiva, está previsto no nosso planejamento, né? Pensando aí um pouco das responsabilidades da educação física escolar. Vamos ver até onde a gente vai. E a gente vai entrar daí na ideia de projetos para o ensino do jogo, de esporte na educação física escolar. Propostas de intervenção. Afinal, né, a própria avaliação de vocês, volto a lembrar, é um processo para pensar a possibilidade de projetar, né, alguma proposta do ensino do esporte ou do jogo na escola, pensando o contexto de cada um. E quem não está, nesse caso, atuando na educação física, ou não está na escola, né, atuando, pode pensar também um projeto do ponto de vista hipotético, né? Pode formular uma ideia, pode formular uma proposta, sem necessariamente estar vinculada a um determinado contexto. Mas a ideia de finalidade, ela é uma ideia importante e ela vai fazer parte desse projeto. Quer dizer, vamos tentar responder da melhor forma que a gente pode, da forma que é possível, né? Claro, considerando a complexidade da questão, as finalidades da educação física e, por consequência, essa pergunta ela pode nos dar um lastro, né, para a produção dessas propostas de avaliação que vão fazer parte da avaliação da disciplina. Ok? Então, espero que não fiquem bravos comigo, que nem a nossa colega daquele curso que ficou brava porque eu perguntei, mas para que educação física na escola, né? E essa é uma pergunta que eu faço para mim também. Para que formação profissional em educação física? Para que pós-graduação? Né? Afinal de contas, enfim, o que a gente pode responder sobre isso? Tá bom, pessoal? Peço desculpas aí pelo excesso de correndo, né, com tanta coisa, né? O certo seria parar mais e falar mais sobre esses elementos que estão nos slides, mas a gente também não tem tanto tempo para isso, e semana que vem a gente já aborda esse outro tema, e se por acaso surgir alguma questão, a gente volta a falar na semana que vem. Tá bom, turma? Mais uma vez, peço que coloquem os nomes ali no chat para registrar a presença, tá bom? E a gente vai encaminhando, então, o final. Muito obrigado pela sua participação, pela participação do grupo, pela paciência aí também, né? E nos vemos semana que vem, né, pelo Zoom novamente, em mais um encontro da nossa disciplina. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem bem, boa semana, tá? Tudo de bom aí para vocês aí, tá? Felicidades. Até a próxima. Boa noite, boa semana, até a próxima. Boa noite. Boa noite.